muito bom dia, você que agora nos acompanha no programa Manhã Viva. Que seja um dia de alegria, um dia de bênçãos. E estamos aqui à mesa do pequeno almoço. Se você ainda não tomou o seu pequeno almoço, convido para tomar conosco, pegar sua chávena de chá ou de café. E assim, para termos uma boa conversa com uma presença hoje muito especial, que com certeza muitos conhecem, em Portugal, afora. Estamos aqui com o reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado pelo convite e obrigado pelas boas-vindas. Sim, e hoje nós falaremos com certeza, obviamente, do Santuário de Fátima, mas o nosso tema de hoje é santuários, escolas de oração, fé e caridade. Com certeza você já deve ter tido a oportunidade de conhecer outros santuários aqui de Portugal ou fora de Portugal. Então, nós hoje nos aprofundaremos nesse tema, o que diferencia um santuário de uma igreja paroquial, enfim, será isso ao longo do nosso programa. Bom, o Padre Carlos Cabecinhas é da Diocese de Leiria Fátima desde 95, reitor do santuário desde 2011, certo? Sim. Especializado em teologia, mestre e doutorado em liturgia, e ao longo da sua vida tem lecionado em diferentes institutos e faculdades. Contribui na formação teológica de agentes de pastoral litúrgica em diversos âmbitos. Em 2020, foi lançado um livro de sua autoria, No Coração da Igreja, onde aborda o tema Eucaristia, Comunidade e Missão. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, também assistiremos a uma peça daqui a pouquinho, pediria ao Padre Carlos que conduzisse, orientasse agora o nosso momento de oração, como é de costume, para começarmos bem o dia, sempre na presença de Deus. Muito bem, então começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que a vossa graça inspire sempre as nossas obras e as sustente até ao fim, para que toda a nossa atividade por vós comece e em vós acabe. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E porque Fátima é lugar mariano, confiamo-nos também este dia nas mãos de Nossa Senhora, rezando Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, o senhor nos dá licença antes de iniciarmos a entrevista para assistirmos a uma peça, porque já que estamos falando de santuário, quem nos acompanha na Canção Nova, seja lá no Brasil, ou quem já teve a oportunidade de visitar a sede da comunidade Canção Nova, temos lá o santuário dedicado ao Pai das Misericórdias. Então, vamos conhecer um pouco. Quem vê o santuário pronto não imagina como nasceu a ideia da sua construção. Foi fruto de uma brisa leve do Espírito Santo. O ano 2002. Durante a primeira festa da Misericórdia na Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib tem a inspiração. Se retira na cidade de Queluz e escreve o documento em que cita a entrada no Tempo da Misericórdia. Deus havia incomodado o Padre Jonas com uma palavra que falava a respeito de um santuário, de um templo, onde fosse feita a oração nesse templo, seria escutada a oração, a prece feita neste lugar. Em 2007, começa a construção deste novo templo. É colocada a pedra fundamental com a bênção de Dom Benedito Beni, na época, bispo da Diocese de Lorena. Uma tarde com muito sol, fazia muito calor e com as roupas, com as vestes litúrgicas, nós enfrentamos o calor e fizemos aí a bênção, que naquele momento o santuário era ainda um sonho. Cada tijolo, saco de cimento, iluminação, tudo fruto da providência. Um desafio para quem precisa trabalhar com precisão em uma obra deste porte. Havia momentos em que nós investíamos mais, porque era necessário para ter uma melhor qualidade técnica. Havia outros momentos em que nós precisamos deixar um pouco de lado alguns elementos decorativos, mas, claro, sempre pensando na durabilidade, na qualidade dos materiais e na beleza. A concretização deste sonho, dessa profecia,
é devido a muita gente que colocou os joelhos no chão e rezou para que essa profecia se concretizasse. Toda a obra foi construída em uma área de quase 7.500 metros quadrados. O local é o ponto mais alto da chácara Santa Cruz. Para receber todos os fiéis, o santuário tem o formato da mão, que representa o cuidado e o auxílio de Deus na vida de cada filho que chega à casa do Pai misericordioso. Apesar da grandiosidade, detalhes simples e únicos. Nessas pedras que nós espalhamos ao longo da área interna do santuário, nós salpicamos o dourado. E esse dourado, essas pecinhas douradas, elas significam não apenas a realeza de Deus, a nobreza de Deus, mas também a doação das pessoas. A harmonia do local contribui para a proximidade de cada alma que chega sedenta de misericórdia. O ambiente ele é muito grande, então nós trabalhamos com materiais rústicos como a pedra, como a madeira, que traz um pouco mais de calor. Além disso, um mobiliário confortável. Quem vier aqui ao santuário vai comprovar que os bancos são bem confortáveis, é gostoso de ficar lá. De tantas pessoas que passaram pela construção, as que dão o toque final para receber os corações que aguardam pelo encontro com o Pai. Que a gente tem que deixar tudo limpinho, organizado, para o pessoal chegar e ver que, nossa, que lindo, né? Tudo limpinho. Neste encontro, o carinho e a doçura da mãe é a Pietá, a Nossa Senhora da Piedade. Assim como Maria acolheu Jesus nos seus braços, ela também acolhe os seus filhos que vêm até a casa da misericórdia para serem sarados pelo seu amor, pelo seu acolhimento. Tantas pessoas envolvidas e o mesmo sentimento, emoção. O santuário é justamente aquele espaço onde se desenvolve uma evangelização intensa, uma missão permanente. É um novo tempo para a Canção Nova e dá um certo medo, né? Porque o Padre Jonas fala, né, que até então nós não fizemos nada. Foi só o começo. Daqui para frente, nós estaremos preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vimos aí o Santuário do Pai das Misericórdias, toda a história, como foi a inspiração lá na sede da comunidade Canção Nova, no interior de São Paulo, e Santuário Pai das Misericórdias, Santuário de Fátima. E assim começaremos com o Padre Carlos Cabecinhos, reitor do Santuário de Fátima, a perguntar por que os santuários são escolas de oração, fé e caridade. São esses espaços especiais de oração, fé e caridade, porque são, antes de mais, lugares em que as pessoas sentem uma especial presença de Deus. Lugares procurados. O que define o santuário é ser lugar que é procurado pelas pessoas, é ser meta de peregrinação. E é lugar onde as pessoas podem experimentar, fazer uma forte experiência de fé, de oração e de vivência da caridade. Isto é, de perceber que a vivência da fé cristã, nunca se pode fechar em si mesma. Isto é, que a relação com Deus passa sempre necessariamente depois também para a relação com aqueles com quem vivemos. Certo. E o que diferencia um santuário de outras igrejas? Aquilo que diferencia o santuário é precisamente ser um lugar que não é o lugar habitual, mas o lugar onde se vai, a meta para onde se caminha. Veja-se, por exemplo, o Santuário de Fátima ou tantos outros santuários espalhados pelo mundo, que isto é o lugar onde não se vive, mas onde se vai, precisamente à procura dessa especial e forte experiência da presença de Deus. Certo. E, Padre, de que forma, então, os santuários podem levar as pessoas a unirem a sua fé, mas também a estarem inseridas na igreja? Porque muitas pessoas, às vezes, expressam sua religiosidade, pagam suas promessas nos santuários, mas, assim, não tem aquela vida paroquial. Então, como buscar unir uma coisa à outra? Eu creio que esse é sempre o grande desafio, quer para os santuários, e antes de mais para os santuários, quer para as próprias paróquias e para as comunidades, que é o procurar fazer essa ponte entre a experiência forte e intensa que se vive no santuário e o compromisso na comunidade, um compromisso habitual de todos os dias.
é desafio permanente. Eu chamo a atenção por um aspecto que a mim me parece fundamental e que hoje se percebe com uma clareza muito grande, que é os santuários têm o grande mérito de conseguirem atrair mesmo aqueles que já não vão sequer à sua igreja paroquial, que já não estão nas suas comunidades, que pouco a pouco foram deixando arrefecer a sua fé. Muitas vezes a única ligação que mantêm com o Evangelho, com a Palavra de Deus, com o momento de oração, é quando visitam o santuário. E por isso o santuário tem esse grande mérito de chegar àqueles que são profundamente crentes e que vivem a sua fé de forma convicta todos os dias e de chegarem também, de serem lugares significativos para aqueles que habitualmente já o não fazem, que deixaram arrefecer a sua fé. E podem reencontrar no santuário precisamente esse espaço que os move, de alguma forma reanima para voltarem à própria comunidade. E esse é desafio permanente para cada santuário. Então, os santuários também são espaços de encontro com Deus, de conversão mesmo, de buscar favorecer mesmo também, não só ali aquela religiosidade. Então, o que os santuários deixam no coração das pessoas? Eu creio que o que fica no coração das pessoas é fundamentalmente essa forte experiência de Deus. Nós vivemos num mundo, muitas vezes, com uma velocidade incrível. As pessoas vivem tantas vezes desesperadas, sem ter um horizonte de esperança na sua própria vida, sem perceber onde é que podem encontrar um motivo para a alegria, mas uma alegria profunda, que não é a alegria simplesmente a gargalhada, e vão encontrar nessa experiência de Deus algo que os toca e que toca profundamente o coração. Esse é o grande mérito dos santuários, o lugar onde Deus pode tocar o coração. Porquê? Porque a pessoa se dispõe a isso. Quem vai a um santuário já se dispõe de alguma forma a ser tocado por Deus. E por isso, se dá lugar a Deus, Deus não deixará de o tocar, de o chamar e de converter ou levar o coração à conversão. Para isso é óbvio que o santuário tem de ser fiel à sua missão. O santuário tem de ser fiel à sua vocação desse lugar de encontro com Deus. E esse é também um convite permanente aos responsáveis dos santuários de procurarem que o lugar que está à sua responsabilidade seja esse lugar de forte experiência de Deus. Sim. E, padre, estamos aqui à mesa do pequeno almoço. Eu tenho que oferecer. O senhor sinta-se à vontade para a gente, né, tomar um chazinho, tomar aqui uma fruta. O senhor quer que eu te sirva em alguma coisa? Então, obrigado. Tá bem. Então, vou servir aqui o chá, já que a gente convidou também quem está lá em casa a tomar o pequeno almoço conosco. Mas então, padre, além daqueles que não têm essa vivência paroquial, quer que eu coloque a água? Além daqueles assim, que não têm a vivência paroquial, outros tantos têm os santuários como um lugar de recolhimento, um local realmente de se retirar. O senhor havia falado há pouco sobre a velocidade em que nós estamos. Então, naqueles crentes que querem aprofundar a sua intimidade com Deus, os santuários são locais propícios? São locais propícios antes de mais para esse encontro com Deus, mas também para esse aprofundar da relação com Deus. Eu posso partir daquela que é a experiência aqui do Santuário de Fátima, uma vez que é o lugar que a esse nível conheço melhor. Um dos ecos mais comuns que as pessoas nos fazem chegar é que gostam de vir a Fátima por ser lugar de silêncio, por ser lugar onde podem rezar, onde tudo os convida a rezar. E para nós, um dos grandes desafios é impedir que o santuário se torne um lugar demasiado ruidoso e que possa, de alguma forma, perder esse caráter de local onde as pessoas vão, se encontram com Deus e se sentem convidadas a rezar, se sentem convidadas a esse momento a sós com Deus, que depois é decisivo para a transformação da própria vida das pessoas. Certo. Então, o que também que nós temos registrado aqui, que em 2017, quando o Papa Francisco veio, parece que ele teve uma conversa com um senhor e que pediu que recorde sempre a todos, que os que trabalham no santuário, que o santuário é um local de misericórdia. Então, fale-nos um pouco esse aspecto dos santuários, que aqui também, além do Santuário de Fátima e tantos outros serem a expressão da misericórdia de Deus, é também a expressão da misericórdia de forma concreta, através de ações sociais e tudo mais, não é?
Sem dúvida, o santuário é sempre chamado a ser lugar de misericórdia. Antes de mais, é chamado a ser lugar de misericórdia porque é lugar onde Deus manifesta a sua vontade de estar connosco, a sua proximidade, manifesta a sua misericórdia para connosco. Todo o ano da misericórdia nos vai recordar, e o Papa insistiu fortemente, o Papa Francisco insistiu fortemente sobre isso, que a misericórdia é expansiva, isto é, quando eu faço a experiência da misericórdia de Deus na minha vida, eu não posso fechar em mim mesmo. Essa misericórdia tem depois de se expandir na relação com os outros. E por isso os santuários são necessariamente lugares da caridade, da vivência da caridade, isto é, da misericórdia que eu faço chegar ao outro. Tradicionalmente, historicamente, os santuários estiveram sempre ligados ao apoio também aos mais pobres. Isto é não apenas o lugar onde as pessoas podem cumprir as suas promessas, rezar, fazer uma forte experiência de Deus, mas também o lugar que procura estar atento às necessidades dos mais necessitados. Mais uma vez, eu olho para o Santuário de Fátima, por exemplo, do Santuário de Fátima, que tem também toda uma dimensão caritativa que se concretiza depois no apoio aos mais necessitados, aos mais pobres desta área geográfica, do apoio a instituições, nomeadamente instituições de solidariedade social, um pouco de todo o país, mas também de todo o mundo, mas também uma dimensão caritativa do santuário, que é a expressão de misericórdia, que se manifesta numa série de atividades. Por exemplo, estou a pensar nas semanas que promovemos de férias para pais com filhos com deficiência. Já estive uma dessas lá, gravar uma reportagem. O Vem para o Meio, que é uma experiência fortíssima, que procura ser o ir ao encontro daqueles pais, daquelas famílias, oferecendo-lhes a possibilidade de terem um tempo de descanso, porque nós cuidamos dos seus filhos, mesmo sabendo que depois parte desses pais querem ficar com os filhos e que para eles também este é um momento de repouso. Isto é, a misericórdia tem depois de se exprimir de forma muito concreta também destes muitos modos. O Santuário de Fátima, por exemplo, abriu agora recentemente um centro de escuta. E a misericórdia também se exprime dessa forma, isto é, ter alguém que possa escutar quem está com um problema, quem precisa de uma orientação, de uma ajuda espiritual. Também isso é ser expressão da misericórdia de Deus para com os irmãos. Quando eu perguntei da diferença entre santuário e igrejas paroquiais, esqueci de uma pergunta que agora me veio. Qual a diferença para as basílicas? Porque aqui, por exemplo, o Santuário de Fátima, a gente fala que é todo o conjunto. Aí nós temos a Basílica de Nossa Senhora do Rosário e a Basílica da Santíssima Trindade. O que faz, então, também um templo ser uma basílica? O título de basílica concedido a uma igreja é um título que reconhece, por um lado, a importância dessa igreja e, por outro lado, a sua ligação ao Santo Padre. Isto é, as basílicas, nós temos, sobretudo, diante de nós o horizonte das grandes basílicas romanas, as basílicas pontifícias, basílicas maiores, e é, de facto, a Santa Sé que concede isto, é que reconhece uma importância tal a uma igreja que lhe concede esse título de basílica. O que significa que quando a Igreja da Santíssima Trindade foi construída, não era uma basílica, era a Igreja da Santíssima Trindade. Só posteriormente é que lhe foi concedido este título de basílica, isto é, este reconhecimento de ser um lugar especialmente importante, uma igreja especialmente importante, e por isso ter recebido da Santa Sé esse reconhecimento com o título de basílica. Um santuário não é necessariamente uma basílica. E há basílicas que não são santuários, isto é, há basílicas que não são propriamente uma igreja santuário. Certo. E em todos os santuários também nós vemos alguns traços específicos de devoção daquele lugar. Que seja numa oração própria ou num ato ali que se faz. Por exemplo, que exemplos o senhor poderia dar a partir do Santuário de Fátima, de Lourdes? Nós, por exemplo, quando vamos a Santiago de Compostela, a tradição é o ir junto da imagem do santo, abraçar São Tiago. Ou quando vamos, por exemplo, a São Bento da Porta Aberta, que é um santuário no norte de Portugal muito conhecido, a tradição é subir junto da imagem do santo, por exemplo, oferecer cravos para a cura dos escravos desse problema que por vezes surge na pele. Portanto, há uma série de tradições ligadas. Em Lourdes é a água, é o banhar-se, é o beber da água, porque é um dos gestos específicos. Portanto, cada lugar, cada santuário tem depois a sua característica muito própria, muito específica. E essa característica está ligada àquele lugar,
à sua mensagem, àquilo que é próprio. Nós, em Fátima, temos uma série de práticas, eu diria, a que é mais típica de Fátima é a oração do terço, sem dúvida, e são, por exemplo, os momentos de oração comunitária, seja a oração do terço em comum, sejam as procissões, uma procissão de velas, uma procissão do adeus, aparecem como marcas características deste lugar. De alguma forma, quando nós pensamos em Fátima, a nossa imaginação vai logo para a oração do terço, vai logo para uma procissão de velas, vai para uma procissão do adeus, uma procissão com a imagem de Nossa Senhora. É uma prática muito própria deste lugar. Depois, há uma série de práticas que vemos nos santuários e que são comuns a muitos santuários, a muitas regiões. Por exemplo, em Portugal, a oferta de velas, o acender uma vela é muito comum. E é algo que se encontra um pouco por toda a parte. Sim. Já não se encontra por toda a parte a oferta, por exemplo, de objetos de cera ou partes do corpo de cera, que é algo que vemos muito em Portugal, mas que causa estranheza, por exemplo, em muitos outros peregrinos que vêm e que visitam o Santuário de Fátima. No Brasil é muito comum, por exemplo, no Santuário Nacional de Aparecida, é muito comum. Sim, é verdade. Pois, também tive a oportunidade de ver, mas há outros países, há outras pessoas que chegam e que ficam muito espantadas com isso, com esta prática. Tem que ver depois com a tradição de cada povo, com a tradição, com a forma de vivência da fé de cada país, de cada nação, de cada região. Sim, apesar de ser comum em Portugal, mas aqui Fátima é o altar do mundo, né? Assim, visitantes de todos os locais do planeta. Então, também é uma forma, assim, de adaptar, né? De não ter certos costumes que podem chocar outras culturas, não é mesmo? Sim. Obviamente, há que ter, e temos de ter sempre esse cuidado, mas depois há toda uma parte que é aquilo que é a expressão genuína de fé das pessoas e que muitas vezes nós não podemos controlar. Sim, claro. E essa expressão de fé, mesmo no Santuário de Fátima, por vezes o pagamento de promessas, podemos até ser críticos em relação às opções que alguns peregrinos tomam, mas temos sempre também de olhar com profundo respeito por essas pessoas, porque nós não sabemos o que é que está por trás, porque é que a pessoa fez aquela promessa, em que contexto fez. Portanto, temos de também aí usar de misericórdia. Sim. Também aí o santuário tem de ser lugar de misericórdia, no sentido que não é que nós queiramos abraçar aquela prática, mas é que nós queremos respeitar aquela pessoa e manifestar a misericórdia de Deus para com aquela pessoa. Isso é fundamental. E para encerrar também esse primeiro bloco, também uma característica dos santuários é a peregrinação, porque Compostela, o caminho de Compostela é muito famoso, pessoas que vêm a pé a Fátima, e até que em Portugal também ouço falar as peregrinações que vão até o Santuário do Sameiro, do Santuário de São Bento da Porta Aberta, então também é uma característica muito peculiar o peregrinar a pé. O peregrinar a pé, eu diria, no passado era o peregrinar a pé. Hoje mantém-se a peregrinação a pé, mas a peregrinação é também, muitas vezes, o ir de autocarro ou ir de outra forma a um santuário. A peregrinação é eu deslocar-me do meu lugar cotidiano para ir a esse lugar de encontro com Deus e poder regressar renovado à minha casa, à minha vida do dia-a-dia. Esse é sempre o sentido da peregrinação. E é isso que traz as pessoas a um santuário. Vêm para um lugar que não é o lugar da vivência do dia-a-dia, não é que não vivem no Santuário de Fátima, mas vêm, por exemplo, ao Santuário de Fátima para regressar transformados de alguma forma por esse caminho e por esse encontro com Deus. Obviamente, uma peregrinação a pé tem todo esse peso do tempo que exige, do esforço físico, da comunhão com os outros que caminham connosco. O cardeal Tolentino, José Tolentino Mendonça, tem uma expressão muito bela, porque ele diz que peregrinar é rezar com os pés. Bonito. No fundo, o que é que ele quer dizer? É o meu corpo que está também em oração na medida em que eu vou a pé, em que eu peregrino, me faço peregrino para um santuário. E essa é uma experiência extremamente forte. Quando estamos, por exemplo, num santuário como o de Fátima e vemos chegar os grupos de peregrinos com todo o cansaço, a alegria e a comoção deles quando entram no recinto do santuário, quando chegam à meta desta peregrinação, é sempre mais que evidente, é óbvia a forma como se sentem felizes e como se sentem comovidos depois desse caminhar que fazem até ao santuário. É emocionante quando a gente vê aqui pelas ruas chegarem os grupos, né? É bem bonito mesmo de vermos, e também
eles têm a oportunidade de chegar lá no santuário, ter os pés cuidados, terem as feridas tratadas também. É um gesto de acolhimento, de forte acolhimento, que Fátima tem, e também outros santuários eu também já presenciei esse cuidado ali com quem chega da peregrinação a pé. Sem dúvida que no Santuário de Fátima o cuidado de quem chega a pé com o lava-pés tornou-se também uma marca característica. Porquê? Porque há muita gente que vem a pé a Fátima. E a verdade é que se hoje o próprio grupo de caminhante a pé, de peregrino a pé, já vem muito mais organizado e as pessoas já não precisam de tantos cuidados como há alguns anos atrás, a verdade é que quando chegam, aquele é lugar em que se cuidam não apenas dos pés, mas se cuida também da alma. E quem está lá no lava-pés exprime precisamente isso. Está ali para fazer o tratamento dos pés feridos pela caminhada, mas sobretudo para ouvir as pessoas, para acolher as pessoas, mais uma vez para ser expressão da misericórdia para aquelas pessoas que chegam a pé. Muito bem, continuaremos a falar no próximo bloco sobre os santuários como escolas de fé, oração e caridade. Até já! Então, continuamos aqui o nosso programa Manhã Viva, a mesa do pequeno almoço, que a conversa foi ficando boa e a gente foi ficando aqui. Como acontece muitas vezes nas nossas casas, nas nossas famílias, a gente fica ali na conversa. E assim estou aqui nessa boa conversa com o reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas. E estamos a falar sobre o tema Santuários, escolas de fé, oração e caridade. E quero introduzir esse nosso segundo bloco com um trecho do prefácio da segunda edição, da revista Locais de Culto Mariano, Terras de Bragança e Zamora, um texto de Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga, em que ele diz o seguinte: todos os santuários marianos são meta de muitos peregrinos que se sentem tocados no coração pela graça e pela misericórdia de Deus. Nestas casas de Maria, a Igreja exorta uma pastoral bem cuidada mediante a liturgia, principalmente a celebração da Eucaristia e da penitência, a pregação da Palavra de Deus, a piedade popular, a peregrinação e o testemunho da caridade. Então, nos remetendo um pouco a esse texto de Dom José Cordeiro, porque ele fala sobre os santuários marianos. Que santuários marianos, além de Fátima, nós temos aqui em Portugal, que o senhor se recorda? Eu sei que são muitos. Eu creio que a maior parte dos santuários em Portugal são santuários marianos. Os maiores, obviamente, é o Santuário de Fátima, o Santuário do Sameiro. Aqui na região centro de Portugal era o Santuário de Nazaré, Nossa Senhora da Nazaré. Sim. Aliás, Nossa Senhora da Nazaré, que tem uma profunda ligação com o Brasil, sim, sim. Porque é aqui que está a origem do Santuário do Sírio da Nazaré, em Belém do Pará. Isso. Portanto, são grandes santuários, mas, por exemplo, nós vamos para a região de Lisboa, há uma série de grandes santuários, historicamente santuários importantes, santuários marianos importantes. Vamos para o Algarve, há também santuários marianos importantes. Temos o Santuário de Vila Viçosa, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, que historicamente é particularmente importante porque o monarca português entregou a sua coroa a Nossa Senhora como rainha do Reino de Portugal, isto é, a verdadeira rainha, aquela que usa a coroa, é Nossa Senhora, não é mais o rei, não é mais o monarca. Portanto, todo o país está marcado na sua paisagem por estes santuários marianos. Muito bom. E qual o papel, então, de Maria na experiência do fiel que vai rezar, que vai ali se colocar em oração nos santuários? Eu recordava as palavras do Papa Francisco aqui no Santuário de Fátima, no passado dia 5 de agosto. No contexto da Jornada Mundial da Juventude, o Papa veio e falou de cor. Isto é, em vez de ler o texto que trazia preparado, falou de cor e falou da imagem da Igreja e de Maria, dizendo-nos que Maria tem connosco uma dupla atitude. Por um lado, o Papa utilizou até a expressão da Virgem apressada, a Senhora da Pressa, porque ela vem ao nosso encontro com pressa, com solicitude. Isto é, Maria é aquela mãe que vem em nosso socorro, porque somos seus filhos, e sempre que estamos em alguma dificuldade, ela vem para nos ajudar. Basta pensarmos nas bodas de Caná. Ela é que se dá conta da dificuldade, ela é que vai ao encontro, é que toma a iniciativa. Portanto, os santuários marianos são, antes de mais, esse lugar onde se experimenta esta solicitude, a pressa de Maria em vir ao nosso encontro.
Mas, por outro lado, ela é também aquela que aponta permanentemente para Jesus. Esta é outra missão de Maria conosco. Ela não apenas nos ajuda, ela conduz-nos ao seu Filho. Eu costumo usar a imagem do próprio Santuário de Fátima. Porquê? Quando nós olhamos para o espaço do santuário, a capelinha não está no centro. Maria não está no centro. Verdade. O que está no centro é a estátua, é o monumento do Sagrado Coração de Jesus. É Jesus que está no centro. Sim. Maria é aquela que está a apontar para o Filho, a conduzir-nos ao Filho, a convidar-nos a pôr o Filho no centro da nossa vida. E esta abundância de santuários marianos mostra-nos o quanto, para os cristãos, este lugar único de Maria na nossa vivência de fé é importante e é reconhecido. Muito bem. E, então, especificamente também quanto ao Santuário de Fátima, nós vemos que também a escola de fé, de formação que o santuário se torna para milhares, milhões de pessoas todos os anos. Isso me faz recordar as palavras de Bento XVI, quando disse que aqui Nossa Senhora ergueu a sua cátedra, assim, forte, né? Porque a gente fala da cátedra de Pedro, então, Bento XVI disse isso. Então, o senhor poderia comentar, assim, do santuário como essa escola de Maria? Essa, de facto, foi uma expressão forte e belíssima do Papa Bento XVI, dizendo que Maria estabeleceu aqui a sua cátedra, ou melhor, Deus estabeleceu aqui este lugar de aprendizagem da fé, da caridade, tendo Maria como mestra dessa cátedra. E a verdade é que toda a mensagem de Fátima o que faz é isso, é mostrar-nos Maria como uma mestra. A mestra que primeiro conduziu os pastorinhos a uma forte experiência de fé, mas também a uma forte experiência de amor, nomeadamente para com os outros. E isso depois, quando lemos o testemunho das memórias da Irmã Lúcia, percebemos o modo concreto como a presença de Deus na vida dos pequenos videntes se vai manifestando também na relação uns com os outros. Maria foi quem os conduziu, quem, através do seu coração imaculado, através deste seu carinho materno, conduziu aquelas crianças, mas tem conduzido ao longo de mais de 100 anos todos os peregrinos que aqui acorrem. Isto é, ela começou por ser a mestra dos pastorinhos e tornou-se a mestra para nós. Eu creio que aqui é importante destacarmos que alguns santuários, como é o caso do Santuário de Fátima, estão associados a uma mensagem. Isto é, há muitos santuários que não têm propriamente uma mensagem associada. Isto é, não houve uma aparição, não houve uma mensagem transmitida. Há uma devoção mariana, há a fé do povo de Deus que continua a correr àquele lugar, há um lugar que muitas vezes está marcado até por milagres, por graças concedidas, e que se tornou, por isso, meta de peregrinação, mas há outros lugares onde há uma mensagem específica. E a Nossa Senhora tem aqui a sua cátedra também por isso, pelas suas palavras, pela mensagem que transmitiu. Uma mensagem que é de conversão, uma mensagem que é de convite a darmos a Deus o lugar central da nossa vida, um lugar que é de convite à oração, uma mensagem que é um convite permanente à oração, que faz com que o santuário seja não apenas lugar de oração, mas deva ser também uma escola de oração, isto é, o lugar onde se aprende a rezar. Onde se aprende rezando, obviamente, não há outra forma de aprender a rezar senão rezando. Portanto, é neste sentido que me parece que devemos entender essas palavras do Papa, essas belas palavras do Papa Bento XVI, quando nos fala do santuário como uma escola de fé, de esperança, de caridade para os pastorinhos e para nós. E eu ouso dizer, assim, se é que eu posso, diante do reitor do santuário, sobre esse aspecto da escola de Maria, assim como foi a pedagogia do céu, assim, de primeiro ter o ciclo das aparições do anjo, depois de Nossa Senhora aos Pastorinhos, depois a Lúcia. Então, isso me toca nesse aspecto da escola de Maria, da mensagem ser transmitida, porque parece mesmo que foi toda uma pedagogia do céu para trazer essa mensagem. Mas isso sem dúvida, porque quando nós olhamos para o conjunto das aparições do anjo, nós percebemos claramente que as aparições do anjo é a preparação daquelas 3 crianças para o encontro com Maria, que havia de suceder um ano depois. Isto é, nós sabemos que as aparições do anjo foram em 1916 e é em 1917 que depois vem Nossa Senhora. O mensageiro, o anjo, veio preparar os videntes. Nossa Senhora vem transmitir a mensagem.
E depois da partida dos dois mais novos, isto depois da morte de Francisco e de Jacinta, Nossa Senhora vem concretizar, porque as outras aparições, Pontevedra e Tui, são sobretudo a concretização de algo que já estava em germe nas aparições aqui da Cova da Iria. Ela vem concretizar à Lúcia algumas dos conteúdos da mensagem. Portanto, há aqui verdadeiramente uma pedagogia da mestra, que conduz pouco a pouco os pastorinhos e neles nos conduz também a nós, neste caminho que ela pretende indicar-nos e apresentar-nos. Sim, e voltando a falar dos santuários no geral, também outro aspecto importante que nós percebemos é a beleza dos santuários, também priorizarem isso, a beleza, seja através da liturgia, seja em obras de arte, da arquitetura, também é importante pensar que essa contemplação do belo também nos leva a aprofundar a nossa relação com Deus? Para a Igreja, foi sempre muito claro que a beleza é caminho que conduz até Deus. Aliás, basta olharmos para as igrejas, para as nossas igrejas, que procuram ter sempre esse traço de beleza, essa beleza que conduz até Deus. Obviamente, os santuários depois, muitas vezes, destacam-se como esses lugares em que a beleza se manifesta no lugar, nas construções, nas edificações, mas tem de se manifestar, antes de mais, na própria forma de celebração. Os documentos da Igreja são muito claros em relação a isso. O santuário é sempre chamado a ser lugar exemplar. Isto é, a sua forma de celebrar deve ser exemplar para os outros lugares. O que quer dizer que em cada santuário se deve cuidar especialmente da celebração comunitária, se deve cuidar da beleza da liturgia, para que esse caminho da beleza experimentada na própria celebração, também seja caminho que conduz até Deus. Sim, então nós estamos a falar santuários de escola de fé, de oração, de caridade, mas também cultural e histórica, porque como aqui no Santuário de Fátima, é sempre também a promoção de eventos culturais, de concertos, porque penso que é todo esse conjunto, né, também de formação humana, digamos assim. Nós temos alguns santuários muito pequenos e que por isso não têm essa dimensão desenvolvida. Isto é, quando nós falamos de alguns santuários, alguns são uma pequena igreja, uma ermida isolada, que não tem possibilidade de o fazer. Os grandes santuários normalmente têm associado também toda essa dimensão. E aqui no Santuário de Fátima nós procuramos valorizá-la. Porquê? Porque sempre entendemos que essa via da beleza, da cultura e da arte é também caminho para dar a conhecer a mensagem de Fátima e é também caminho de acesso a Deus. Isto é também caminho que conduz à experiência de Deus. Nós temos pessoas que vêm ao santuário por causa dessa dimensão artística e cultural. E às vezes a sensação que temos é, bom, vêm, são turistas. Sim, mas o turista, estando cá, pode transformar-se em peregrino. Sim. Pode assumir as atitudes de peregrino. E por isso aquilo que nós desejamos é que também toda essa dimensão cultural, da arte, de beleza, seja caminho para uma forte experiência de Deus. Isto é, isso não são dimensões que distraiam o santuário, seja o de Fátima, sejam outros santuários, que distraiam o santuário do que lhe é específico, são elementos que complementam, que ajudam aquilo que é específico do santuário, que é ser esse lugar de forte experiência de fé, de oração, de caridade. E como os leigos podem se associar à vida do santuário em serviços e não ter a dimensão assim que só cabe a padres e religiosos? Eu creio que em relação a isso o Santuário de Fátima pode, enfim, ser olhado, não digo que seja um modelo, mas parece-me um bom exemplo. Porquê? Porque a maior parte dos colaboradores do santuário são leigos, não são sacerdotes. Aliás, o grupo de capelães é um grupo até muito reduzido. Os leigos têm um lugar absolutamente fundamental. Aqui no Santuário de Fátima tiveram desde o início, por exemplo, numa associação de servitas, a Associação de Servitas do Santuário de Fátima, que está a celebrar o seu centenário. Essa associação surge como associação de fiéis que querem colaborar com o santuário e são esmagadoramente leigos. A grande maioria são leigos. Mas, por exemplo, o santuário, para além disso, tem muitos outros leigos que colaboram como voluntários na ação do próprio santuário, que são parte imprescindível da missão do santuário. Isto é, o santuário não pode cumprir a sua missão sem esta colaboração, sem esta presença dos leigos, sem aqueles leigos que ajudam o santuário a cumprir aquilo que lhe é específico. Obviamente que o santuário existe para acolher os peregrinos, para lhes possibilitar essa forte experiência de fé, mas nós só o conseguimos fazer
com muita colaboração, nomeadamente colaboração de leigos. E, padre, e até nós temos 2 pessoas aqui da comunidade que são voluntárias lá no santuário, como ministras da Sagrada Comunhão, no coro também. E padre, sabemos, como já falamos, existem diversos santuários nacionais e diocesanos aqui em Portugal. Existe algum encontro de responsáveis dos santuários? Existe algo colaborativo em algum sentido? Existe uma associação de reitores de santuários a nível nacional. Neste momento está, eu diria, adormecida. Desde há alguns anos está bastante adormecida e precisamos, por isso, de reavivar. Pela importância que tem este contacto, a troca de impressões, de ideias, etc. Mas, por exemplo, a Santa Sé vai promover este ano, em novembro, um encontro de reitores e operadores de santuários de todo o mundo. Já vai ser o segundo deste género e acho que é relevante, é muito importante. Aliás, é significativo que seja o Dicastério da Evangelização a promover este tipo de encontro a nível internacional. O Santuário de Fátima está também presente numa outra associação de reitores, que se chama a Rede Mariana Europeia, isto é, que reúne reitores de santuários marianos de toda a Europa e reunimos-nos também todos os anos. E participamos noutro tipo de encontros que nos permite alguma troca de impressões e que nos permite falar da experiência dos santuários. Cada santuário tem elementos comuns, mas é também único naquilo que lhe é específico. E estas instituições existem, como digo, a Associação de Reitores dos Santuários Portugueses precisa agora de ser acordada de novo. Não, até porque nessa troca, nessa partilha de experiências, são tantos santuários em Portugal que também é uma forma de reavivar a tradição também do local, porque nós vemos que ao longo do ano os santuários promovem suas festas populares, que tem tudo a ver com os traços característicos, culturais, históricos daquela região, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Esta associação, há uns anos, publicou um livro em que elencava todos os santuários oficialmente reconhecidos, com uma palavra explicativa sobre cada santuário. Permitia-nos não só conhecer os muitos santuários que existem, como também conhecer um pouco do que é específico de cada um. Conhecer o dia da festa, isto é, se alguém quer visitar aquele santuário, o que é que pode fazer. É importante também para dar a conhecer esta riqueza de santuários que existe. Certo. E, na sua opinião, enquanto reitor do santuário, mas de modo geral dos santuários, há algum desafio, alguma necessidade para que se tornem os santuários cada vez mais escolas de oração? De repente, algo também da nossa sociedade atual que seja um desafio? Eu creio que o grande desafio é conseguirmos criar espaço de silêncio para as pessoas poderem rezar. Muitas vezes é isso que falta, as pessoas não encontram ocasiões de silêncio. E ouvir um santuário, muitas vezes, é essa oportunidade que Deus lhes oferece, de silêncio para a oração. E eu creio que este é o grande desafio dos santuários, e é o grande desafio que nós sentimos aqui no Santuário de Fátima, por ser um lugar de muita afluência, é para nós um desafio constante a questão do silêncio. Até os telemóveis. Até os telemóveis, que tocam é durante a Eucaristia. Mas isso não só nos santuários. Isso, hoje em dia, em todas as igrejas. Sim, em todas as igrejas, em todos os congressos, reuniões, concertos, há sempre um telemóvel que toca. Sim. Isso tem que ver com a difusão da facilidade que temos em ter telemóveis e às vezes o pouco cuidado que temos com eles. Agora, são também um desafio. Também um desafio. Há meios técnicos para limitar, por exemplo, os telemóveis. Interessa? Não, penso que não. Acho que é fundamental é que as pessoas procurem esse cuidado e não propriamente que se crie uma forma de inibir um sinal. Sim, criar cada um na sua consciência e responsabilidade. Dar a cada um essa responsabilidade. Sim. E depois, já agora, às vezes irritamos-nos muito porque estamos numa celebração e toca um telemóvel. Também aqui precisamos de muita misericórdia e compreensão, Sim. porque muitas vezes as pessoas que deixam de tocar o telemóvel são aquelas pessoas que não têm a vontade em mexer-lhe, não sabem o que fazer, falta-lhes habilidade e muitas vezes são as primeiras pessoas a estar aflitas por não saber o que fazer.
Portanto, acho que temos de ser também Sim. um pouco compreensivos quando, por vezes, por acidente, tocam um telemóvel. É um aprendizado para mim, para ter essa misericórdia, porque muitas vezes na Eucaristia é mesmo esse exercício, mas de pensar de quem não tem a mesma habilidade, ou até de repente a lembrança, né? Porque vem das suas casas, vem das suas cidades, enfim, deixa ali na mala e esqueceu de desligar. Bom, padre, como falamos lá no início do programa, em 2020 o senhor lançou o livro Coração da Igreja, foi isso mesmo? Então, em linhas gerais, o que o senhor aborda nesse livro, de que forma abrange o tema do nosso programa de hoje? Abrange, antes de mais, pelo facto de a Eucaristia ser o coração da Igreja, estar no coração da vivência cristã e ser também o coração da vida dos santuários. Aliás, há um bocadinho as palavras que citou do Sr. Dom José Cordeiro, do Sr. Arcebispo de Braga, e eu nesse sentido dizer que é preciso cuidar da beleza da celebração da Eucaristia, da penitência. Porquê? Porque a Eucaristia é sempre o coração do próprio santuário, está sempre no coração da vida do santuário. A grande ação pastoral de um santuário é sempre a celebração da fé. Mesmo a oração conduz-nos depois a esse encontro celebrativo comunitário com Jesus Cristo na Eucaristia. A Eucaristia, para nós, está de facto no coração da própria Igreja. Simplesmente é um estar no coração que tem depois de nos abrir aos outros, à comunidade, e tem de nos abrir à missão. O livro, no fundo, aborda estas diversas perspectivas, isto é, nos ajudar a compreender por que razão é que a Eucaristia tem de estar no centro da vida cristã, no centro da vida da Igreja, mas também que a Eucaristia nunca nos fecha em nós. A Eucaristia abre-nos à comunidade, compromete-nos com a comunidade e abre-nos aos outros necessariamente. Sim, então, a partir desse programa, quem vai nos assistir lá em casa, o que o senhor diria, assim, para a próxima vez que vier ao Santuário de Fátima, a próxima vez que for a algum santuário, como olhar aquele santuário, não só pela sua devoção, mas nesse mergulhar de intimidade com Deus, da Eucaristia, da relação com Nossa Senhora? Eu diria, sempre que forem a um santuário, sempre que visitarem um santuário, a primeira coisa e fundamental é interior, é a disponibilidade para deixar que Deus fale. Porquê? Porque cada santuário nos toca de forma diferente, tem o seu modo de nos tocar. Sim. Portanto, o fundamental é que nós, quando vamos a um santuário, não levemos apenas os pedidos, que é normalmente o que fazemos, isto é, vamos ao santuário para pedir a ajuda de Nossa Senhora, ou deste santo, ou daquele, para esta ou aquela necessidade que temos. E isso é bom, é legítimo, mas não pode ser apenas isso, isto é, para além do pedido e dos pedidos que levamos, nós temos de levar espaço no coração para aquilo que Deus nos possa dizer. E é isso que é fundamental para chegarmos e podermos rezar, para chegarmos e podermos sentir que Deus nos toca. Depois, também me parece fundamental, sempre que se visita um santuário, participar numa celebração, se é possível, obviamente, mas numa celebração de Eucaristia ou numa celebração comunitária de oração. Obviamente a Eucaristia é o centro da vida dos santuários, acabei de dizer, e portanto será sempre, se é possível, uma possibilidade a procurar. Como também a celebração do sacramento da reconciliação. Eu sei que em muitos santuários não é possível, porque são santuários pequenos, em muitas paróquias é difícil. O Santuário de Fátima procura oferecer essa possibilidade, isto é, diariamente, a possibilidade das pessoas que vêm poderem aproximar-se do sacramento da penitência e da reconciliação. Porquê? Porque essa é também uma forma de encontro com Deus, porque essa é também uma forma, por excelência, de deixarmos que Deus nos toque o coração. Sim, e é muito bom também, costumo ir aos confessionários do santuário, também é muito bom ver mesmo, é bonito ver as pessoas recorrendo ao sacramento ali nos diferentes idiomas, e também são muitos padres, sacerdotes voluntários ali nos confessionários, não é mesmo? Sim, há um bocadinho dizia que no Santuário de Fátima o grupo de capelães, isto é, de sacerdotes dedicados a tempo inteiro ao santuário é muito reduzido, e não seríamos capazes de assegurar, por exemplo, o serviço de confissões todos os dias, em todos os horários. Contamos para isso muito com a generosidade dos sacerdotes, quer dos sacerdotes aqui de Fátima, quer de muitos outros sacerdotes voluntários que se disponibilizam para, aqui no santuário, fazer este atendimento de confissões, que para nós é absolutamente decisivo para podermos cumprir essa parte da nossa missão. Muito bem, padre. Estamos chegando mesmo ao fim do nosso programa.
podemos meditar sobre os santuários como escola de fé, oração e caridade. Alguma outra coisa que o senhor queira acrescentar ou sobre a vida dos santuários? Ou... Eu creio que dos santuários haverá sempre muito a dizer, mas também acho que não devemos esgotar nunca o assunto. Sim. Devemos manter-nos sempre abertos para voltarmos depois, mais tarde, a poder de refletir de novo e tratar de novo o tema dos santuários. Sim, sim. E, claro, né, assistir ao programa e irmos aos santuários para rezarmos, para ali colocarmos toda a nossa vida, termos a nossa vida centrada na Eucaristia e sempre com o auxílio da Mãe do Céu. Então, continue a acompanhar a nossa programação. Agradecemos muito a presença do senhor reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas. Volte sempre. Obrigado. E quem nos acompanha pode também depois assistir a esse programa no nosso canal do YouTube, Canção Nova Portugal, e lá tem a playlist Manhã Viva, onde você também pode depois assistir a esse programa. E sempre o nosso muito obrigado, nosso bem-aja aos nossos benfeitores, aqueles que fazem parte da família Canção Nova e abraçam conosco essa obra. Nós sabemos que toda a programação da Canção Nova não tem propagandas comerciais, é realmente com aqueles que abraçam junto conosco essa missão de evangelizar. Então, nosso muito obrigada e até o próximo programa. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.